Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje a nossa aula é de literatura infantil. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a biblioteca escolar. Qual é a função dela dentro da educação infantil e principalmente qual a relação das crianças com a biblioteca, né? Então, primeiro lá, a biblioteca ela é fundamental dentro de uma escola, porque ela é o local onde as pessoas, né, os estudantes, os professores, elas vão atrás de conhecimento e de diversão, né? Atualmente, a gente tem que levar em conta que a tecnologia, ela substituiu muito a biblioteca, né? Até um tempo atrás, antes da internet, não se usava outra coisa, não seria na biblioteca para fazer um trabalho de escola. Você ia fazer pesquisa na biblioteca. Então, você ia pesquisar nos livros, nas enciclopédias, né? E hoje em dia, muito poucas pessoas utilizam a biblioteca para pesquisa. Todo mundo que tem acesso, obviamente, recorre à internet para fazer as pesquisas. Mas ainda assim, dentro da escola, a biblioteca ela tem um papel bastante importante, porque é um ambiente onde, se bem trabalhado, a gente desenvolve, né, na criança o gosto pela leitura. Então, nesse ambiente, né, é importante que a gente reflita sobre o uso da biblioteca, né? Não só para a criança aprender a ler, né, mas principalmente para fomentar, né, para despertar na criança o gosto pela leitura. E a gente já discutiu antes, em outras vezes, a importância da leitura na vida do indivíduo, né? O adulto que lê, né? A criança que lê, ela é mais criativa, ela tem mais imaginação, o vocabulário dela é mais rico, ela fala melhor, ela se expressa melhor, ela argumenta melhor, né? Ela tem uma melhor ortografia. Por quê? Porque ela tem contato constante com a palavra, né? Então, isso, ela vai, com a leitura, ela vai conseguindo, além da leitura pelo prazer de ler um romance, um livro de mistério, né? Um livro de guerra, enfim. As palavras, você está lendo, então você está aprendendo como se escreve, você está tendo contato com ela, você vai formando, você vai conhecendo palavras diferentes, então você vai formando um vocabulário muito mais amplo, né? Então a biblioteca ela é fundamental nisso, ela é a raiz desse processo de construção, né? Desse conhecimento, porque é um conhecimento que se adquire sem muito esforço, né? A criança, quando está lendo, ela não tem noção que ela está aumentando o vocabulário, que ela está aprendendo, ela vai ter mais facilidade para se expressar, para entender as coisas, ela não tem essa noção, né? A criança, quando lê, principalmente a criança pequena, quando lê, a leitura para ela é prazer. E a gente tem que aproveitar, explorar isso. A criança, ela é um ser curioso por natureza, né? E quer lugar onde tem mais atrativo do que uma biblioteca dentro da escola, né? Os livros da educação infantil, a gente vai estudar isso mais para frente com relação ao acervo, mas o livro da educação infantil, normalmente as capas são coloridas, são chamativas, os livros têm muito desenho, então é uma coisa que atrai mesmo o olhar. E se você consegue tornar esse ambiente um ambiente prazeroso, né, onde a criança ela se sinta à vontade e ela sinta prazer de estar lá dentro,
isso é fundamental, né? Então, a biblioteca escolar é o início de tudo, é onde se inicia a formação da criança no que se diz respeito ao gosto pela leitura, né? Ela é uma extensão da sala de aula, né? As duas, sala de aula e biblioteca, elas trabalham juntos, assim como a gente vai ver que o professor e o bibliotecário também precisam estar em sintonia, né? Os livros escolhidos, e eles têm que ser cuidadosamente escolhidos, eles têm esse propósito, né? De encantar, de trabalhar algum tema que esteja sendo desenvolvido dentro da sala de aula. O livro, ele pode reforçar conceitos, ele pode tratar assuntos polêmicos de uma maneira mais leve, né? Mais delicada ou mais divertida. Então, é preciso essa sintonia entre a professora e o bibliotecário, né? Para que esse trabalho seja realizado de forma adequada, né? E qual que é o papel desse bibliotecário? Bom, o bibliotecário, ele é muito mais do que um entregador de livros, né? Entregar livro, qualquer um entrega. O bibliotecário não, o bibliotecário ele conhece os livros que estão lá. Então, ele é capaz de te ajudar, de te indicar um livro bom, de você perguntar e ele conhecer o acervo. É óbvio que ninguém é obrigado a saber todos os livros que tem dentro de uma biblioteca, mas a grande maioria ele sabe, ele tem que ter o dom de te encantar quando vai sugerir um livro, né? De te convencer, né? Vender o peixe dele muito bem, né? De fazer ter curiosidade por aquele livro. E com a criança, o trabalho com a criança é muito mais sério no ponto de vista do bibliotecário, porque o trabalho bem feito ali, ele cria um leitor. Um trabalho mal feito ali, ele cria uma pessoa que não gosta de livro. E para você reverter esse quadro é muito mais difícil, né? Então, é preciso que esse bibliotecário ele funcione como um mediador, né? Mas ele tem que ter a postura do educador, ele tem que ser a pessoa que consiga se envolver com as crianças que estão lá, né? Ele através, obviamente, dos valores e das crenças dele, ele vai trabalhando esse público que vai lá, né? Então, ele vai fazer uma roda para contar história, ele vai usar o fantoche, ele também utiliza diversas técnicas de contação de história, né? Ele pode criar um mistério, ele pode ler livros em capítulos para as crianças. Por exemplo, a obra de Monteiro Lobato, ela é bem extensa, né? Então, ele pode ler cada semana um pedacinho da história e sempre parar, deixando aquela expectativa do que será que vai acontecer. Então, ele também tem que saber contar história, ele também tem que saber encantar a criança que está ali, né? Por isso que ele não é só um mero entregador de livro. Preferencialmente, né, o bibliotecário deve ser um leitor. Porque quando você é leitor, quando você gosta da leitura, o prazer de indicar o livro é muito maior. O seu poder de convencimento é maior. Então, a importância do bibliotecário ser um leitor é grande também. Óbvio que ele tem que conhecer o público com quem ele vai lidar, né? Porque essa responsabilidade de conduzir as crianças para o mundo literário é do bibliotecário, né? A gente sabe que tem muitas escolas que não possuem biblioteca, ou se possuem biblioteca, é um acervo que é obrigatório ter, mas não tem uma pessoa responsável, né? A pessoa responsável pela biblioteca é cada professora na sua sala de aula, né? Cada sala tem o seu cantinho da leitura.
e a professora ela é responsável por contar a história. Também é válido, não tem demérito nenhum nisso, né? Basta que a professora, ao selecionar esses livros para a sala dela, adeque os livros à idade das crianças, à curiosidade, né? E que ela use técnicas diversificadas. Mas o ideal, né, é que essas crianças elas tenham contato com outras pessoas. Então é até importante, de repente, na escolinha que não tem um bibliotecário, na hora do conto, as professoras trocarem de sala, né? Uma professora conta na sala da outra, porque isso também cria uma dinâmica diferente, né? Cria uma expectativa, tudo gira em torno do despertar da curiosidade, né? Se você consegue cativar uma criança através de uma história, ela vai se tornar um leitor. Então, o papel do bibliotecário na educação infantil é muito grande, porque ele vai ter que ter um trabalho cuidadoso, né? Com paciência, com perseverança, porque as crianças elas são agitadas, não são fáceis de vamos contar a história e todo mundo senta quietinho e vai parar para ouvir. Elas não param quietinhas assim fácil, não. Mas se o bibliotecário ele souber envolver a criança nisso, ele já tem meio caminho andado. Então tem muitos lugares, muitas escolas que tem uma técnica para contar história, né? Ou a pessoa, quando vai começar a contar história, começa, era uma vez um gato xadrez. E aí todo mundo sabe que é hora da história, tem que ficar quietinho. Tem outros versinhos, tem gente que põe uma capa de mágico, né? Que põe um chapéu, um acessório qualquer, que significa que é o momento da leitura. Então tem uns que falam, boquinha fechada, ouvidinho aberto, senta que lá vem história. Cada um tem um tipo, né? Você pode cantar uma musiquinha, tem infinitas músicas que te conduzem a isso, né? Que você canta com as crianças cantam, pulam, e a hora que você fala, agora é a hora da história. E aí todo mundo senta para ouvir a historinha. Com fantoche, sem fantoche, com vídeo, sem vídeo, é do seu jeito, né? O importante é diversificar. E o bibliotecário, ele tem essa responsabilidade de ser um contador de histórias, né? E um bom contador de história, ele é um encantador de crianças, né? Porque é aquele que as crianças sentem prazer em ouvir. E é isso, o bibliotecário, ele precisa disso, né? Mas sempre lembrando que o bibliotecário, ele não faz trabalho sozinho. Quando a escola tem um bibliotecário, ele trabalha junto com o professor. Os dois juntos estabelecem quais vão ser os livros trabalhados durante o período, né? Como que vai ser trabalhado. Os dois podem construir o material juntos, para que esse material, eles vão desenvolvendo um acervo para aquele livro. Então, os fantoches, a gente já viu que existem inúmeros tipos de fantoches para serem trabalhados. Então, é importante essa integração do bibliotecário com o professor, né? E, como eu já falei, na educação infantil, esse bibliotecário, ele vai atuar como um encantador de crianças, né? Ele vai despertar a curiosidade, ele vai despertar o interesse da criança por aquele livro, por aquele tema. Ele vai transportar a criança ali do chão da biblioteca, do chão da sala de aula, para um mundo encantado, cheio de animais e de florestas e de princesas, enfim, de um monte de coisas que a história traz para ele. São inúmeras as possibilidades. Então é importante que a biblioteca ela seja um ambiente adequado, né? A gente vai ver na próxima semana o ambiente da biblioteca, né? Arejado,
colorido, convidativo, atraente, com um mobiliário adequado, né? Não adianta eu querer ter uma escola de educação infantil com prateleiras enormes, cheias de livros, onde as crianças não têm acesso. Os livros na educação infantil, eles têm que estar ao alcance da mão. Nenhuma biblioteca pode funcionar sem que a criança possa tocar nos livros. Os livros, eles devem ser manuseados. Ah, mas a criança estraga. Cabe ao professor e ao bibliotecário, juntos, trabalharem para que a criança saiba como manusear o livro. Você não desenvolve um leitor só fazendo a criança ouvir história. Ela precisa conhecer, ela precisa ver, ela precisa ouvir. Vocês vão ver, eu separei um vídeo de um bebê contando história, né? Esse contato com o livro é fundamental. Ela não sabe o que está escrito, obviamente que não sabe, mas ela está lá lendo, e ela olha, ela vira a página, ela mexe no livro, ela está se divertindo. Então o livro para ela é um objeto que dá prazer. Se desde bebê ela já tem essa relação com o livro, o processo para ela se tornar um leitor é muito mais simples, né? Então, é possível fazer um bebê se tornar leitor? É. Desde bebê. A criança, ela precisa ter o contato com o livro físico. Não é só o contar história. Ela precisa manusear. Então, a gente tem uma infinidade de livros. Na biblioteca da escola, não necessariamente, mas existem, principalmente para bebês, livro para banho, né? Onde a criança pode manusear aquele livro de plástico, que ela pode levar para a banheira, que ela pode brincar. Então, são livros que não tem nada escrito, são só figuras, e ela vai se divertindo, ela vai aproveitando, ela vai tomando contato com isso. É esse universo que a gente precisa, né? É esse universo que a gente quer que a criança tenha. Ela precisa sentir, se sentir envolvida nesse processo, né? A leitura, ela não tem que ser feita para ela, mas por ela, né? Então eu tenho que pensar o que é que a minha criança precisa, o que é que aquele aluno está precisando, o que é que a minha turma gosta, né? Eu preciso conhecer meu público. O bibliotecário e o professor juntos, eles conseguem fazer uma análise dessa turma e conseguem descobrir livros que conquistem essa criança. E é isso que a gente precisa. Quanto mais bem feito o trabalho na escola, com a literatura, com os livros, maior a chance de a gente ter adultos leitores. Até a semana que vem. Tchau.